Olá, gente. Conforme vimos nas nossas aulas passadas, o conceito que nós temos hoje de cidadania foi fortemente influenciado pelo surgimento do liberalismo, né, dessa corrente de pensamento que a gente chama de liberalismo, cuja característica principal é a defesa da liberdade, das liberdades individuais. Como o próprio nome já diz, liberalismo deriva evidentemente da palavra liberdade. O pensamento liberal valorizou muito também, e esse é um segundo ponto importante, a ideia de que todas as pessoas devem ser consideradas como iguais perante a lei. Então esses são princípios básicos do pensamento liberal, surgido a partir do final do século XVII, que se desenvolveu ao longo do século XVIII e que se tornou vitorioso quando importantes movimentos históricos inspirados nas ideias liberais ocorreram a partir do final do século XVIII. Os maiores exemplos desses movimentos são a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, dois movimentos importantes, repito, ocorridos no final do século XVIII e que alteraram significativamente as formas de se entender a relação entre os governantes e os governados. A partir da vitória desses movimentos e dos princípios liberais que os inspiravam, as pessoas ganhou força a ideia de que as pessoas devem ser tratadas como cidadãs e não mais como súditos. Essa é uma diferença importante na história das relações entre governos e sociedade, ou seja, entre governantes e governados. No entanto, nesse mesmo momento em que as ideias liberais começam a se tornar vitoriosas, vamos lembrar que as ideias liberais nasceram criticando os governos que existiam até então. Quando essas ideias começam a se tornar vitoriosas, e a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos são exemplos disso, nesse mesmo momento da história, ou seja, o final do século XVIII, a que eu acabei de me referir, nesse mesmo momento uma outra grande transformação marca a história do mundo ocidental, que foi a Revolução Industrial. Aqui tratamos não de uma revolução política, de uma revolução motivada por ideias políticas ou sociais, mas por uma revolução tecnológica que teve um impacto enorme na vida econômica das sociedades. É a partir da Revolução Industrial que se consolida definitivamente o sistema capitalista, né? O capitalismo como um sistema dominante. Ora, vejam bem, surge aí uma contradição bastante significativa. De um lado, nós assistimos ocorrer a vitória dos princípios liberais que estabelecem a ideia de que as pessoas devem ter liberdade para expressar as suas opiniões e que a relação entre os governantes e os governados devem se basear no princípio da ideia de cidadania, né, de que os governados possuem direitos que os governantes precisam respeitar, e também o princípio básico da igualdade de todos perante a lei. Portanto, é uma situação nova em termos políticos, em que, principalmente nos países mais desenvolvidos, ganham força esses princípios, entre outros o da igualdade jurídica, ou seja, a da igualdade de todos perante a lei. Mas nesse mesmo momento se consolida o capitalismo, que, como todos sabemos, é um sistema social, um sistema socioeconômico bastante eficiente em produzir desenvolvimento, em produzir riqueza, mas não é muito eficiente, muito pelo contrário, em produzir igualdade, muito pelo contrário, né? Uma das características marcantes do capitalismo é os altos níveis de desigualdade. Temos então uma contradição ocorrendo nos principais países a partir do final do século XVIII e principalmente no século seguinte, no século XIX. De um lado, a afirmação, através da vitória dos princípios liberais, de que todas as pessoas devem ser tratadas como iguais perante a lei. Mas, por outro lado, vemos paralelamente, ao mesmo tempo, ocorrer a afirmação de um sistema social que promove níveis cada vez maiores de desigualdade social. Percebem? Há uma disparidade entre a afirmação da igualdade jurídica de todos perante a lei, mas, na prática, a afirmação de um sistema social onde a desigualdade é cada vez maior. Surge, então, diante dessa situação,
do aumento da pobreza e mesmo da miséria nas grandes cidades industriais, o que nós vamos chamar de questão social, ou seja, a percepção de que o problema da desigualdade precisava ser enfrentado. E nesse contexto surge uma nova corrente do pensamento político que terá grande influência no debate sobre direitos, que é o chamado socialismo, ou as ideias socialistas. Os socialistas afirmam que devemos buscar uma sociedade onde haja maior igualdade, mas não apenas uma igualdade perante a lei, como os liberais já afirmavam, mas também uma igualdade econômica e social, ou seja, um sistema onde a riqueza material seja melhor distribuída entre os membros da coletividade. Então nós temos uma segunda corrente de pensamento político que vai ter, como eu disse, enorme influência sobre o debate em torno das questões que nos ocupam aqui. O socialismo, essa nova corrente a que eu me refiro, se dividiu em diversas correntes. Podemos dizer que o socialismo é uma palavra genérica que serve para designar todos aqueles que, como eu disse, defendem uma maior igualdade social. Mas dentro do socialismo, dentro dessa grande corrente de pensamento que nós chamamos de socialismo, existem correntes mais moderadas e correntes mais radicais. Podemos, nesse sentido, identificar duas correntes principais. Uma delas, que a gente vai chamar de social-democracia, é uma corrente mais moderada do pensamento socialista, que afirma que a igualdade social desejada deve ser obtida ao longo de um processo longo de reformas sociais, que distribua gradualmente a riqueza até que, num futuro distante, se alcance uma sociedade mais igualitária. Se contrapondo a essa corrente mais moderada, que a gente chama de social-democracia, existe uma outra corrente mais radical que afirma que o socialismo, ou a igualdade social desejada pelos socialistas, deve ser alcançada através de uma revolução que derrube o capitalismo e implante um outro modelo de sociedade radicalmente diferente, que é o chamado comunismo, corrente muito influenciada pelo pensamento, pelas ideias do pensador alemão Karl Marx, correto? Então, mas para essa nossa aula de hoje, em que nós tratamos do surgimento dessa outra corrente de pensamento, é importante assinalar isso. Se o liberalismo, como uma corrente anterior, afirmou a necessidade, a conveniência de se defender a liberdade e, nesse sentido, de se colocar limites ao poder dos governantes para que os governos não ameacem as liberdades individuais que devem ser respeitadas, e, nesse sentido, as pessoas devem ser consideradas cidadãs e não súditos como anteriormente. Portanto, esses são princípios estabelecidos pelo pensamento liberal, que estabelece também a igualdade de todos perante a lei. O socialismo, que surge posteriormente, algumas décadas depois, ou podemos dizer um século depois, afirma que a igualdade jurídica, ou seja, a igualdade de todos perante a lei, que o pensamento liberal já estabelecia, era insuficiente, já que o que se percebia concretamente ocorrendo na sociedade, na medida que o sistema capitalista se consolidou, era um aumento cada vez maior das desigualdades, criando uma contradição entre o que os regimes liberais estabeleciam na lei e o que a realidade social efetiva, concreta, apresentava na prática, com o aumento das desigualdades. Então, os socialistas são aqueles que defenderão que a igualdade deve ser alcançada também no plano social e econômico. Ok?